Até que chegou num ponto que eu passei de desesperada para desesperançada, né? Eu comecei a me conformar e a tentar deixar quieto isso na minha vida, que eu comecei a falar assim, não, vou deixar quieto, na hora que se for para ser, será, se não for, não será. Foi bom para mim por um lado, comecei a me dedicar ainda mais para a obra de Deus, a cumprir agendas, a pregar nas ruas, me dedicar mais à obra de Deus e pensar menos sobre a questão da gravidez. Um pouco de falta de esperança e achando que poderia não acontecer ou que iria demorar muito ainda para acontecer. Isso me atrapalhou um pouco, mas ao mesmo tempo me trouxe uma nova visão do Evangelho, que eu comecei a olhar mais para as coisas de Deus, a preocupar mais com as pessoas. E uma das coisas que o Senhor começou a me usar muito era encontro de mulheres, congresso de mulheres, reunião de mulheres. Mesmo eu, com toda aquela dificuldade, eu comecei a compartilhar meu testemunho, mesmo sem ter recebido o meu milagre. E geralmente eu gostava de pregar e trazer essas mulheres que estavam com experiências parecidas com as minhas, a palavra sobre Ana. E nessa jornada de estar pregando para mulheres, pregando em eventos de mulheres, o Senhor começou a trazer muitas mulheres com experiências parecidas com as minhas e me usar para orar por essas mulheres, impor as mãos em ventres e eu ver essas mulheres gerando, eu receber testemunhos e isso começou a me curar. Porque eu comecei a ver o poder de Deus usando as minhas mãos para trazer vida em ventres, em mulheres que tinham situações até piores que a minha. Mulheres que tinham passado por abortos, mulheres que tinham passado por percas. Eu tenho uma experiência muito forte que nós estávamos num culto e uma irmã veio no culto, né? Ela veio meio desesperada na igreja, no culto, e nos chamou e falou, pastor, pastora, tem como vocês irem ali na casa de uma amiga minha que ela perdeu um filho. O filho dela foi assassinado, né? Um rapaz, acho que tinha uns 18 ou 19 anos, foi assassinado. E ela tá muito mal. Será que vocês podem ir lá? Nós fomos. E Deus me usou naquele velório. Eu coloquei a mão na barriga dela e falei assim, Deus já te preparou um consolo. O Senhor está fazendo algo dentro de você hoje. O Senhor está te consolando. Poucas semanas depois, pouco tempo, essa irmã que nos levou nesse velório nos deu a notícia que aquela mulher que perdeu o filho estava grávida. Eu só sei que foi uma experiência muito forte, que o Senhor começou a me usar exatamente na área que mais era dolorida na minha vida. Deus, ele trabalha na vida de cada pessoa de uma forma. E na minha vida, ele me usou como instrumento de cura, enquanto ele estava me curando. Eu entendo que muitas vezes Deus começa a trabalhar através de nós, porque está trabalhando em nós. Ei, deixa Deus te usar. Não se prenda à tua ferida, porque Deus, ele vai usar você no lugar onde dói em você. Um dia se tornará um lugar de cura através de você. E foram muitas situações assim. Muitas situações assim. E as pessoas começaram a saber disso e muitas vezes as pessoas me procuravam exatamente para isso. Eu tenho uma experiência recente também dentro de um velório, há poucos anos. Não sei se há uns 3 anos atrás, mais ou menos. A irmã de um presbítero do nosso ministério, ela teve uma gestação, né? E o neném nasceu e morreu. E eles nos chamaram para estar
fazendo o velório dessa criança. Deus me tomou. Eu olhei para ela, olhei para aquela criança no caixão, me doeu muito de olhar aquela situação. O desespero dela, a família toda chorando. Eu olhei para ela e falei para ela assim: daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Sim. Deus me usou no velório. Em mais um velório. E o que aconteceu? Realmente, 1 ano depois, exatamente 1 ano depois, no mesmo mês, ela estava tendo um bebê. Deus cumpriu. Porque se Deus fala, Ele cumpre, Ele faz. Por isso que eu disse para vocês no começo. Eu acredito piamente em revelações e profecias. Deus usa sim. Deus usa. Quando Ele quer, Ele usa. E quando Ele fala, Ele faz e pronto, acabou. E aconteceu. E outras mulheres também. No nosso trabalho de Hora Nona, muitas mulheres vieram, falaram, né? Algumas pessoas aqui mesmo na cidade, pessoas de longe me contando testemunhos, porque nós fazemos lives através do Facebook. Já abro um parênteses, você que não me segue pelo Instagram, pelo Facebook, me segue lá. Meu Instagram é @miss.andressapires. Meu Facebook é só você colocar lá Andressa Pires, você vai me encontrar, tá bom? E através do Facebook, lives no Instagram, vídeos pelo Instagram, eu tenho recebido e eu recebo muitos testemunhos de mulheres que não geravam, que começaram a gerar, mulheres que tinham enfermidades e começaram e foram curadas. Não sou eu sei que é Deus através da minha vida. E como eu disse, todos esses anos, esse processo de Deus me usar e colocar constantemente mulheres com as mesmas situações, com situações mais difíceis ou situações diferentes, o Senhor colocando na minha vida, no meu caminho e me usando para ser um instrumento de cura. E o vídeo está ficando bem longo, eu já vou avisando a vocês que eu estarei cortando o vídeo, lógico, para que não fique tão longo também por causa da memória do celular, né? Como eu estava dizendo, e nessa jornada foi muito isso, Deus nos usando, meu esposo sempre conversando comigo para me ser calma, para me ficar tranquila, para me ter paciência. Eu ouvi muitas palavras positivas, muitas pessoas profetizando ou falando ou declarando: não, pastora, você vai conseguir, não, você vai gerar, nós vamos ver você com seu bebê milagre, com o filho, né, do seu ventre. E muitas vezes eu pensava, passava pela minha cabeça: será que eu vou ter que adotar um dia? Será que a vontade de Deus é que eu adote? E os anos se passando. E o que aconteceu foi que há quase 4 anos atrás, né? Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu conheci aqui na cidade de Ouro Branco, né? Do lado, né? Na cidade do lado, em Lafayette, eu comecei a fazer minhas consultas lá, através de um cartão, né, de descontos. Nós começamos a fazer consultas particulares. E aí, a doutora Ana Paula, né, ela conversava muito comigo. Teve até não sei se foi na primeira ou na segunda vez que eu fui fazer exames com ela, né, o exame de rotina. Ela até achou que eu tinha uma tendência, né? Ela achou não, ela viu algo que eu não sei explicar, não sei o que é, que ela acreditou que eu pudesse estar até com um câncer, ou com o princípio de um câncer de colo de útero, né? Na minha família tem, né, por parte paterna, casos, né, de cânceres, de câncer feminino, que é o câncer de mama, né? Tem, né, essa tendência, mas ela, né, fez exames em mim, pediu para me fazer alguns exames. Graças a Deus não era nada, né? Não era nada de grave nem de sério.
com uma medicação melhorou, né? Graças a Deus, ela viu que não tinha nada. Ela até ficou um pouco assim assustada, mas ela viu que não tinha nada no meu útero, que estava tudo bem, né? Com o meu útero, com o meu colo do útero, estava tudo ok. Fizemos outros exames de mama. Começamos a fazer alguns exames, a mapear, e muitos exames, ela estava pedindo vários exames. E aí eu dei uma parada, porque também em condições financeiras. E eu falei, não, agora, né, é muito gasto, muita coisa para correr atrás, mas eu estava obedecendo direitinho, tomando os suplementos que ela tinha passado para mim, né? E depois, quando foi ano passado, falei, não, agora eu preciso voltar a fazer os exames, inclusive os exames que a médica tinha, né, me dado como opção de eu fazer para saber, como ela falou, você já passou dos 30 anos, nós precisamos descobrir por que não está gerando. Ela falou para mim, você realmente quer saber? Vamos fazer primeiro esses exames aqui. Aí ela descobriu, através dos exames, que minha vitamina D era muito baixa. E ela me explicou. Acho que estava 17 e para uma gravidez botei que tá 50. É tipo isso. Eu não entendo muito bem desses números. Mas ela explicou que estava extremamente baixo. E ela falou que é muito perigoso engravidar com a vitamina D tão baixa. Ela me passou uma vitamina de 5.000, não subiu. Depois ela me passou de 10.000. E aí começou a subir a dosagem de vitamina D. Também me passou o ácido fólico, que eu já estava tomando há um bom tempo. Meu esposo também passou a tomar ácido fólico, que ela falou que também é muito bom, né, para a saúde do homem. E aí nós dois, né, ali, tomando ácido fólico, tomando alguns suplementos vitamínicos, como a vitamina D, que é muito importante, principalmente, que era o que estava muito baixo, né, em mim. E pediu para mim fazer um outro exame. E esse exame, eu tenho a certeza que ele fez toda a diferença. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse exame, mas você vai descobrir agora. E se você está tendo dificuldade de engravidar, fale com o seu ginecologista. Corra atrás para você fazer esse exame, que é o exame de esterossalpingografia. É um exame muito específico, que esse exame era para mim ter feito lá atrás. Naquele tempo era já para mim ter feito, né? Eu, né, acredito que era para mim ter feito, mas eu sei que o tempo de Deus foi agora. Primeiro que é um exame que não é um exame barato, é um exame caro. Deus nos abençoou, usou uma irmã aqui da igreja para nos dar um apoio, usou outras pessoas para nos dar um apoio. Por quê? Porque é caro e não faz em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, na região, não faz. O único lugar que tinha para me fazer, eu tive que ir, né, em Belo Horizonte. Graças a Deus que Belo Horizonte não é tão longe da onde nós moramos. Aqui só em Belo Horizonte, no Hospital Martins Godoy. Foi lá que eu tive que ir para fazer. Fizemos a esterossalpingografia. É um exame dolorido, é um exame difícil, né? É um exame que incomoda um pouco. Nós precisamos tomar medicamentos antes, né, para poder estar fazendo. Se eu não me engano, são 2 remédios que o médico passa. Eu não posso falar aqui o nome do remédio, porque é o seu médico que tem que te, né, tá passando, né, que tem que tá passando para você tomar. A minha médica me passou 2 remédios, 2 medicações, um para me tomar 1 hora antes e o outro para me tomar meia hora antes, para poder estar fazendo a esterossalpingografia. A gente passa também por uma entrevista. Uma enfermeira senta com a gente, conversa com a gente, por que a gente está fazendo esse exame, qual é o nosso histórico. Aí a gente tem que contar um pouco do nosso histórico para ela, né, falar os nossos motivos do porquê nós vamos fazer esse exame. Aí eu expliquei para ela a minha história, né? E aí nós entramos na sala, colocamos uma roupa específica, temos direito de um acompanhante, meu esposo foi comigo, sentou numa cadeira numa certa distância da mesa onde nós vamos fazer, porque é tipo um raio-x interno que a gente tem que fazer, né? Coloca um colete, ele teve que colocar um colete protetor. E aí a gente vai, senta naquela maca, a posição, aquela posição do exame ginecológico. E ali é jogado um jato de iodo dentro de nós. E quando esse jato ele entra junto com
um cateterzinho que coloca lá dentro, a gente já sente aquela cólica, aquele incômodo, é dolorido. E dura alguns minutos, né? Eu não me lembro quanto tempo que demorou, mas vai jogando aquele jato e vai batendo raio-x. Vai batendo raio-x de dentro de nós. Para mostrar o caminho do iodo, por onde aquele líquido está indo. Para que serve esse exame? O que ele mostra? Ele mostra se há alguma obstrução na trompa.